Cabo Carvalho, nós não temos praia aqui na região, mas temos muitos açudes, muitas piscinas e rios belíssimos que acabam, claro, atraindo a população. Porém, essas situações acabam colocando a vida dessas pessoas, desses banhistas, em risco, especialmente quando eles não tomam alguns cuidados. Em menos de 15 dias aqui na região de Chapecó, já são 6 óbitos, 6 mortes por afogamento. Na sua opinião, por que isso está acontecendo? Dado interessante é que nas praias, no mar, na água salgada, ocorre menos afogamento do que em água doce, nos rios. E um fator interessante que proporciona esses afogamentos, que provoca, é a falta de cuidado com a localização onde as pessoas vão procurar para tomar banho. Então, procuram locais que não estão protegidos por guarda-vidas, locais que não estão demarcados. Todo o balneário, todo o camping, toda a empresa que explora essa atividade, ela tem obrigação de delimitar algumas áreas para os banhistas, né? Quando o banhista ele procura uma região que está desprotegida, ele está sujeito ao risco do afogamento. E alguns fatores, eles são somatórios para contribuir com o aumento desse risco. Além do local inapropriado, o consumo de álcool é um outro fator que aumenta o risco do afogamento. A pessoa que está embriagada e procura tomar banho em águas profundas, ela vai perder um pouco a coordenação motora, a função cognitiva já não é a mesma, e isso contribui para que ela possa vir aí a ter um problema na água, né? Outros fatores como alimentação, a pessoa ingere alimento, almoça e logo vai para o rio, logo vai para a piscina, logo vai para o lago, existe a possibilidade de um mal súbito, essa pessoa perder a consciência e em fator dessa situação ela pode vir aí a ter um afogamento também, né? Nos clubes privados aqui na região, é obrigatório, obviamente, e uma responsabilidade desses gestores, desses clubes e áreas privadas, a disponibilização de guarda-vidas em piscinas e nessas regiões de camping de lazer. Porém, há espaços públicos também que são recortados por rios que atraem bastante gente aqui na região oeste do estado. Nestes ambientes públicos, o Corpo de Bombeiros mantém postos de salva-vidas? Em algumas áreas, o Corpo de Bombeiros hoje possui os locais onde o guarda-vidas trabalha fazendo a prevenção aquática, né? Por exemplo, em Chapecó nós temos a região do Goiôém, o Porto Goiôém, que é um local seguro do ponto de vista do banhista ir procurar para tomar banho. Durante o final de semana, há lá a equipe de prontidão com os equipamentos adequados para a prevenção e o salvamento daquela pessoa que porventura esteja se afogando, né? Também nós temos na região de Itá, no balneário de Itá, uma guarnição todo final de semana que também faz a prevenção aquática dessa região, né? Agora, sem ser nos finais de semana, durante a semana, como é que fica essas áreas? Então não há proteção? Como a demanda é baixa? Exatamente. A gente percebe que aumenta o número de visitantes nessas áreas durante o final de semana. Então, é justamente procurando atender a esse público do final de semana que se desenvolveu aí essa atividade durante o final de semana, né? Durante a semana, a procura é pouca. Agora, a sua presença do bombeiro, do guarda-vida, não significa segurança. Se você não adotar o comportamento correto ao banhar-se nos lagos, nesse final de semana, uma jovem de 22 anos veio a óbito em Itá, muito próximo das torres da igreja que está submersa. Cabo Evandro, não adianta apenas a presença do bombeiro, o cidadão tem que estar sempre atento, não se descuidar. Com certeza. O interessante é que o cidadão procure locais onde sempre tem o guarda-vida lá presente, tá? Como ocorreu ali em Itá, o afogamento ocorreu num local onde não tinha a presença do guarda-vida. Então isso dificulta também o nosso trabalho, que o tempo de resposta também fica bastante alterado e muitas vezes a gente chega no local e a vítima já está em óbito. É como nas praias aqui, o verão está chegando, muitas pessoas aqui de Chapecó e da região seguem para o litoral do estado, tanto o litoral norte, o sul, como o centro-sul e o centro-norte, e a gente sempre vai, claro, pegar uma onda, dar um mergulho muito próximo ali de onde estão as casas dos salva-vidas. Essa orientação vale também aqui para Chapecó. Então você vai passar um final de semana, fazer um piquenique ou se refrescar com amigos e com a família, dê preferência para locais onde há
há guarda-vidas. E o mais importante, próximos à vista destes guarda-vidas. Assim você vai estar mais protegidos. Tirando, Cabo Evandro, aquela orientação que o Cabo Carvalho passou para a gente aqui de não ingerir bebidas alcoólicas, não se alimentarem em sequência, dar um mergulho. Quando acontece uma situação de risco, quando eu vejo alguém se afogando próximo de mim, o que é que eu devo fazer? Primeiramente, manter a calma, né? Calma é o princípio de tudo. Claro, é evidente, se a pessoa não está preparada para fazer o resgate, não tem uma boa habilidade de natação, não está habilitado e não possui equipamento adequado para fazer o resgate, a gente orienta sempre a alcançar um objeto flutuante, como por exemplo um life belt que a gente trouxe aqui, que não é comum as pessoas terem, mas um litro descartável, desde que tapado, é o suficiente, desde que a pessoa mantenha abaixo do pescoço, vai ser o suficiente para manter a vítima em cima da água. Vamos fazer aqui essas simulações. O Corpo de Bombeiros de Chapecó, obrigado ao comando, enviou aqui todo um arsenal para a gente mostrar para você de uma maneira mais real, levar para você a informação para que você não coloque a sua vida e a dos amigos e dos seus familiares em risco nesse verão nos rios aqui na região oeste. Então, Cabo Carvalho, esta garrafa PET pode salvar uma vida, pode evitar um acidente? Sim. Quando nós nos deparamos com uma pessoa solicitando ajuda, em que ela esteja se afogando, se nós tivermos uma garrafa como essa, ou maior do que essa, ao esvaziarmos ela, tirando o líquido de dentro e logo na sequência fecharmos a garrafa, ela é uma boia improvisada que nós podemos lançar para que a pessoa possa se salvar, né? Então, se você tem a condição de jogar essa garrafa, ela segura e posicionando abaixo do queixo, a região da face, boca e nariz vão ficar fora da água. Mesmo que o corpo fique submerso, essa região da face vai ficar fora da água. Então ela vai conseguir se salvar. Até ela vai resistir um tempo maior, sem fazer esforço, sem necessitar nadar, porque se ela está se afogando é porque justamente não sabe, até que se providencie um socorro mais adequado. O mais importante é entrar na água somente quando você domina a situação. Em muitos casos, a gente vê bastante na mídia casos, inclusive, de pais que acabam de salvar filhos e acabam se afogando também, vindo a óbito. Então, só entrar na água quando, de fato, você domina aquela situação. Realmente, Kília. Nós tivemos, inclusive, em Chapecó, uma situação em que o pai foi salvar a filha e acabou se afogando junto com a filha, né? Então, isso ocorre, não é exclusividade da região, isso ocorre no meio líquido, na água, e muitas pessoas, na ânsia de tentar ajudar, principalmente seu familiar, se lança na água. Muitas vezes, não mantendo a calma necessária, não sabendo nadar ou sabendo nadar, se aproxima da pessoa. Quando a pessoa está se afogando, é muito comum a reação agarrar aquele que está próximo dela e impedindo a movimentação e os dois acabarem se afogando. Isso, então, é uma situação possível. Então, se a gente vai tentar salvar alguém que está se afogando, é importante, antes de se lançar na água, procurar à volta se há algum objeto que possa servir como recurso para que a gente possa ter uma possibilidade de salvar sem se expor tanto. Como o Evandro falou, uma garrafa descartável, uma bola mesmo, a criançada que leva a bola para brincar lá na hora da recreação, lá, a bola, uma corda mesmo, enfim, objetos flutuantes, ou um objeto que possa ser alcançado por essa vítima. São recursos, mas para que a gente consiga lembrar disso é importante manter a calma, respirar fundo antes de tomar qualquer ação, para que não se torne também aquele que deseja ajudar outra vítima. Manter a calma também e o domínio aí do seu raciocínio e da sua responsabilidade na hora de escolher os acessórios que você entra na água. Boia improvisada com pneus pode ser um risco bastante grande, pode oferecer grande risco para quem utiliza desse artifício, Cabo. Pode, principalmente se a pessoa não tem habilidade de natação, né? Se porventura essa câmera de pneu aí, ela for bater em algum objeto e furar, então é provavelmente que essa pessoa aí vai se ver em apuros lá no meio líquido, né, na água. E criança sempre com a boinha no braço, com o coletinho na água, especialmente aqui na região que são águas correntes, né, Cabo? Com certeza. O interessante seria que a criança ela fizesse o uso do colete, principalmente que tivesse essa alça que vai entre as pernas da criança. Importante, tá? Isso é muito importante, porque se porventura escapar que uma dessas fivelas que prende o colete no peito da criança, né? Isso aqui vai segurar
consideravelmente a vítima e a criança na superfície da água. Bacana, para você entender melhor, isso aqui funcionaria como um tip-top. O colete fica nas costinhas e aqui, ó, há uma alça auxiliar complementar que fica entre as pernas aqui do seu filho. É importante, isso é segurança. E o mais importante, quando você for comprar aí um acessório para entrar na água ou até mesmo na piscina em casa, procure sempre de uma empresa séria que tem o selo do Inmetro. É mais seguro para você, é mais seguro para os seus filhos também. Tem aqui uma série de itens, está aqui, olha só, essa é uma boia de salvamento, está correta, essa só os bombeiros têm ou embarcações, né, Cabo? Essa boia também nós encontramos elas em balneários que têm uma preocupação com a prevenção aquática. Normalmente ela tem uma corda amarrada e ela fica posicionada num local visível e numa situação emergencial, qualquer pessoa pode lançar essa boia, então, resgatando aquele que está se afogando sem a necessidade de entrar na água. Isso é importante, né? E aqui a gente tem, então, aquele equipamento que o bombeiro joga na água. Já está aqui a corda, olha só. Exatamente. Essa aqui é uma boia de salvamento que nós utilizamos quando há necessidade de entrar na água. Então o bombeiro ele vai fixar o tirante junto ao seu corpo, ao tórax aqui, e vai nadando de encontro à vítima. E quando se aproxima, nós vamos lançar essa boia para que ela possa segurá-la, e então a gente vai fixar ela no corpo dessa vítima e vamos fazer o resgate com maior segurança para nós e para ela própria. Como é a estrutura do corpo de bombeiros aqui de Chapecó para atender essa demanda que aumenta bastante com agora a chegada dos dias mais quentes do ano? Há uma movimentação a nível de batalhão, né? Então não é uma organização apenas municipal da sede do Corpo de Bombeiros em Chapecó. Nós recebemos pessoas que vêm de outros municípios, soldados, enfim, militares de outros municípios, que vêm nos dar esse suporte para contribuir na prevenção aquática. Além do recurso humano que é utilizado para a prevenção, para a atividade, nós temos também algumas embarcações, temos os jet skis que são muito importantes, né, no trabalho de resgate, a vítima se afogando. Muitas pessoas fazem aquela travessia de margem a margem do rio, achando que vão conseguir, chega na metade do trajeto, acaba perdendo as forças, cansando, e aí o jet ski é uma ferramenta indispensável para poder fazer então a orientação e a retirada dessas pessoas, né? Temos embarcações, os botes infláveis, né? Importante frisar aqui que se destaca bastante o afogamento, né? Mas não é percebido de forma geral o trabalho que a prevenção realiza de salvamento, né? Porque esse jet ski que vai resgatar, ele também percorre as margens dos rios, orientando as pessoas, né? Importante isso. Muitas pessoas, elas estão fora da área de abrangência do guarda-vidas, né? Elas estão além daquela região. Então nós pegamos essa embarcação, esse jet ski, esse bote, e vamos até essa pessoa, conversamos, orientamos para que elas não fiquem naquela região quando há risco, né? Orientando sempre que procure as áreas delimitadas. Então esse é um trabalho que ocorre e que salva muitas vidas, né? E que não se destaca porque não é mensurável.